Olá, gente querida! Eu vou falar hoje sobre 10 sinais de que você ou é um profeta ou é um intercessor. E eu quero começar com um versículo bíblico, com uma passagem da palavra de Deus, que é Jeremias capítulo 1, verso 5, que diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Olha que coisa tremenda essa palavra. Essa palavra está dizendo que Deus já havia separado Jeremias para o ministério profético. Ou seja, por um bom tempo, ele era profeta e não sabia que era profeta. E muitas pessoas estão assim. São profetas, mas não sabem que são profetas. E se você é um intercessor, se você é um profeta, se Deus tem um chamado, porque tem pessoas que se intitulam profeta. Você não pode se intitular profeta. Isso as pessoas têm que verem em você. Eu também já vi em muitas igrejas, inclusive igrejas que eu fui ministrar, lugares que eu fui ministrar, onde as pessoas diziam assim: fulano foi consagrado ao ministério profético e ele é o profeta daqui. Até onde eu sei, uma igreja, claro, que ela pode consagrar alguém para o ministério profético, separar aquela pessoa representando o ministério de profeta dentro da igreja, só que profeta, ele não recebe o título de profeta, a não ser que o povo o reconheça como profeta, certo? O povo tem que reconhecer como profeta, ou seja, não é um título, tá? Não é uma consagração, não, vamos separar você para profeta aqui da casa. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Então presta atenção. Jeremias era profeta e não sabia que era profeta. Talvez só quando ele ouviu a Deus, que Deus tinha esse ministério para ele, que ele começou a entender as coisas. Então eu acredito que desses sinais aqui que eu vou falar, você vai começar a entender se você é um profeta ou não. E Deus vai falar com você através da minha vida. O Espírito Santo vai falar com você, o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração. Então já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, deixa aí o teu like, para que esse vídeo chegue a outras pessoas, amém? Deixa aí o teu like. Se você não é inscrito aqui no canal, foi Deus que te trouxe aqui. Se você não tem um intercessor ainda, Deus me colocou como intercessor da tua vida e também como profeta sobre a tua vida. Estou aqui para te servir em nome de Jesus. Amém? Bem, vamos lá. O primeiro sinal que você tem o chamado de profeta ou de intercessor, como está escrito lá em Amós capítulo 3, verso 7, Deus revela coisas para você, certo? Ou seja, você tem revelações que outros não têm. Deus revela para você sobre pessoas, Deus revela para você sobre projetos, Deus mostra coisas para você antes de acontecer. Se isso acontece com você, escreve aqui nos comentários. Cada coisa que eu falar, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, tá? Então, se isso acontece com você, de Deus revelar as coisas para você, escreve aqui nos comentários. Segundo, você recebe constantemente confirmações do profético dos profetas. Amós capítulo 3, verso 7, que diz assim: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus, antes de fazer uma coisa, ele revela aos seus profetas. Olha que tremendo isso. Antes dele fazer algo, ele revela primeiro. Então, eu acredito que os profetas, um dos sinais de um verdadeiro ministério profético é que ele recebe a confirmação de Deus. Então, Deus fala e aquilo é uma confirmação para ele. Por quê? Porque ele já teve aquela revelação. É a capacidade dele entender coisas espirituais que estão para acontecer. Profetas leem cenários de forma diferente. Eles ouvem até as notícias de forma diferente. Não é o momento de eu falar sobre isso aqui, mas é só para você entender. O profeta, diferente dos outros ministérios da igreja, ele vê as coisas de uma maneira completamente diferente. E isso é importante você entender. Agora, terceiro,
você ama o ministério profético. O terceiro sinal de que você tem um chamado para o profético é se você ama o ministério profético. Certo? A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 32, 1 Coríntios 14, verso 32, olha que passagem extraordinária, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Você tem que entender que o profeta entende coisa que um leigo não entende. Então, a pessoa que ama o profético, ela vai compreender perfeitamente algumas direções de Deus, a maneira como Deus fala, sabe? O profeta genuíno, ele vai compreender o espírito profético, o intercessor também, sabe? Intercessores não vão ter barreiras com o profético. Intercessores não vão ter. Por quê? Porque eles estão ligados. E um detalhe, quem tem o ministério de libertação também não vai ter problema com o profético. E por que não tem problema? Porque eles estão interligados. O ministério de libertação, o ministério profético, tá? E o ministério de intercessão, eles estão interligados. Podemos falar de uma corrente profética, certo? É o que os distingue espiritualmente é a forma de trabalho e a forma de discernir o espiritual. É por isso que eu acredito que assim como existe poucos profetas, certo? Existe poucos ministros de libertação. Porque a pessoa tem que ter uma vida totalmente diferente. E o ministério de intercessão também não é para todo mundo, porque a gente costuma chamar todo mundo de intercessor na igreja, mas não é assim. Na verdade, intercessor é um ministério. É um ministério. Fazem anos que eu estou aqui de manhã e à noite na oração, e o que não me fez desistir, sabe, de permanecer aqui, olha, já teve momentos aí que eu pensei em desistir das orações, principalmente da oração da noite. Não sei porquê, mas a batalha que eu sempre tive foi a batalha da oração da noite, sabe? E Deus nunca deixou eu desistir. Deus nunca deixou eu desistir. Já tive momentos até de falar, pessoal, não vai ter mais a oração da noite, né? E Deus falar comigo para me voltar com a oração da noite. Então, é um ministério, é um compromisso, certo? Muito bem. O quarto sinal de uma pessoa que tem um ministério profético de intercessão, o pecado e a opressão incomodam ele. Quem tem o ministério profético e o ministério de intercessão, tem coisas que ele não vai aceitar, certo? Tem coisas que ele não vai aceitar, ele não tem como fazer vista grossa para algumas coisas. Ele pode até não falar nada, mas ele não vai concordar em continuar andando com aquilo. Ele não vai concordar. Então, muitas vezes nós vemos alguns profetas, intercessores, sabe, vivendo uma vida, eu posso dizer assim, uma vida torpe, uma vida errada. Eu posso dizer para você que eles ou estão desviados ou nunca foram profetas. Por quê? Porque um profeta, ele tem uma... Eu não digo que ele seja uma pessoa totalmente... Todos nós temos falhas, eu tenho falhas, certo? Ninguém é perfeito. Mas ele tem um caráter, ele tem um compromisso. O profeta tem um compromisso com a verdade, sabe? Ele não vai concordar com algumas coisas, ele não vai aceitar algumas coisas, e ele pode até não falar nada sobre isso, ele pode até ficar em espírito de oração, mas ele não vai concordar com aquilo que é errado, certo? Esse é um dos sinais dos profetas e intercessores. Quinto sinal, ele recebe constantemente reconhecimento de ambientes e de lugares, que é o famoso déjà vu. Interessante, né? Pegaram um traço da revelação e transformaram num filme. Por quê? Porque o déjà vu, isso que acontece com muitas pessoas, tá? Com os profetas e com os intercessores acontece mais constantemente. Tem gente que já teve déjà vu, certo? De chegar num lugar e parece que já esteve naquele lugar. Vai falar com uma pessoa, parece que já sabe o que a pessoa vai falar. Tá? Mas isso é esporádico em grande parte das pessoas. Isso é esporádico. No profeta e no intercessor, isso é algo constante. Eu não digo que seja todos os dias, mas é algo assim muito constante. Isso acontece muito com ele. Certo? O sexto sinal
de um profeta e de um intercessor. Ele até gosta de estar com outras pessoas, mas sabe o que ele gosta mais? Ele gosta mais de estar sozinho. Um dos sinais de um profeta e de um intercessor é que ele gosta de estar sozinho, ele gosta de orar sozinho, ele gosta de buscar sozinho, ele gosta de estar, sabe, retirado um pouco até das pessoas. Eu gosto de estar com as pessoas, mas tem momentos que eu não sei explicar para você, eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto de ficar sozinho, eu vou para o meu escritório, eu fecho a porta e fico ali em oração, sabe? Eu tenho esse costume comigo, eu chego primeiro que todo mundo no escritório, já para ter o meu momento de oração sozinho, né? E quando isso não é possível, eu me encerro no meu escritório e fico em oração, porque eu gosto de estar sozinho, sabe? Eu sinto uma liberdade maior quando eu estou sozinho falando com Deus. Então, esse seria o sexto sinal. O sétimo sinal, tá? Ele é um intercessor. O sétimo sinal é que ele é um intercessor. Então, o verdadeiro profeta, tá? Ele vai amar a intercessão. Nem todo intercessor é um profeta, mas todo profeta é um intercessor. Guarda isso com você. Nem todo profeta, aliás, nem todo intercessor é um profeta, mas todo profeta é um intercessor. Gente, se vocês conhecerem qualquer profeta, se ele não tiver uma vida de oração, ele não é profeta. Tá? Ele se intitula profeta, mas ele não é profeta. Por quê? É aí que você já começa a distinguir os verdadeiros dos falsos. Tá? Porque o verdadeiro profeta é uma pessoa que gosta de orar. Sabe, ele não se sente bem se ele ficar o dia sem oração. Pode passar um dia sem oração, sabe, mas no segundo ele já está assim como com a garganta seca pedindo água, que é a intercessão. Tá? Então todo profeta ama intercessão. É por isso que os profetas, eles olham para os intercessores de uma maneira diferente. Né? Os profetas estão sempre tentando falar, né, sobre o poder da oração, sobre o poder do jejum, sobre o poder de levantar uma intercessão. Oitavo sinal que você é um profeta ou é um intercessor. O profeta, ele fica chateado quando as coisas acontecem sem o consentimento dele. Aí você pergunta, isso é uma característica de um profeta? Sim. Sabe por quê? Porque o profeta quer estar conectado com tudo que está ao redor dele. Para esse ponto eu precisava ter pelo menos assim meia hora, tá? Para falar para você só sobre isso. Mas o profeta, ele tem essa característica. Ele gosta de estar ligado em tudo que está acontecendo ao seu redor. Ele quer conhecer e saber as coisas antecipadamente, para que nada seja novidade para ele. Então ele pode até não saber, eu posso dizer, a notícia completa, mas ele já sabe que caminho que aquilo está enveredando, podemos dizer, certo? E ó, lembrando todos, essa quinta-feira eu vou ter a Noite dos Profetas aqui, tá? Então essa quinta-feira eu terei a Noite dos Profetas a partir das 19 horas. Eu convido você a participar da Noite dos Profetas junto comigo, certo? Vamos lá, continuando. Nono sinal de que você é um profeta ou é um intercessor. Você quer conhecer Deus intimamente. Sabe? Mais do que expulsar demônios, mais do que curar doentes, você quer conhecer Deus intimamente. Esse é um dos maiores segredos de um profeta e de um intercessor. Quer conhecer a voz de Deus. Quer conhecer a presença de Deus. Esse eu posso dizer que é um dos maiores traços de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro intercessor. Quer conhecer Deus intimamente. Conhecer Deus intimamente é uma característica dos profetas e dos intercessores. E
encerrar essa palavra, o 10º sinal, certo? De um profeta ou de um intercessor, que mesmo que sejam homens calmos, em determinados momentos são agitados e dinâmicos, mudam com facilidade a direção das coisas na sua vida. Eles não têm dificuldade com mudanças, eles não têm dificuldade com, como é que eu posso dizer? Eles não têm dificuldade com a forma das coisas. E se eles tiverem que mudar a forma como estão fazendo, eles vão mudar muito rapidamente. Porque essa é uma característica dos verdadeiros profetas de Deus. Profetas e intercessores. Características dos verdadeiros profetas e intercessores. Amém?